E aí, meus amigos, beleza? Tudo bom com vocês? Como nós estamos? Hoje acharam que eu não vim aqui falar do Gladiador 2, né? Pois é, meus amigos. Acertou! Mas acertou errado, otário! Cá estou eu, assisti esse filme e vou falar pra você o que eu achei. O que eu achei de bom e o que eu achei de ruim, tá bom? Mas lembrando que essa é somente a minha opinião. Tá bom. Eu vou começar falando um negocinho aqui, gente, porque lá na Roma Antiga todo mundo falava inglês. Sabe por que isso acontece? Porque desde aquela época eles já faziam aula na You Mimic Me. Sim, a escola de inglês mais legal do momento. Ela que é feita totalmente baseada em filmes e séries que nós já amamos. Ou seja, nós vamos mimetizar cenas de filmes e séries que nós já gostamos muito. E assim vamos aprender a falar inglês automaticamente de maneira, gente, ó, fluidinha. Você nem percebe quando vê já tá falando, até porque o professor vai incentivar conversação em várias interações entre os alunos. Então, se você não conhece aí o Mimic Me, olha aí embaixo na descrição que vai ter um link para você falar direto com eles. E primeira aula gratuita, e se falar que veio do Cinecone, ainda ganha descontão. Então, meus amigos, sem se estender muito aqui, antes de começar a falar do filme, eu só vou pedir para você também deixar seu like, curtir e compartilhar. Feito isso, que é rapidinho, vem comigo e bora pro vídeo! O filme que chegou pra gente aqui, que é aquele épico de Ridley Scott chamado O Gladiador, com Russell Crowe, que foi um sucesso tremendo nos anos 2000, 24 anos depois, sim, meus amigos. Como eu já disse no último vídeo, que eu vou deixar aqui no card pra vocês, você está ficando muito velho! Após 24 anos de espera e de roteiros sendo escritos e reescritos, finalmente chega aos cinemas O Gladiador 2. Onde na história do filme se passam apenas 16 anos, não 20 como é feito na vida real, mas também não muda em nada pra gente. É verdade. O filme vai seguir aqui o Rano, que é um cara que vive numa cidadezinha que está sendo dominada por Roma, né? Porque Roma naquela época queria dominar tudo, enquanto Roma está sendo totalmente controlada por um par de gêmeos imperadores. E assim como no primeiro filme, o protagonista aqui, que é vivido por Paul Mescal, ele não é bem o líder do seu exército, mas sim, é um cara muito renomado. E durante esta invasão romana, ele acaba por perder a sua esposa e assim jura vingança ao general que estava comandando aquela ação, que é vivido por Pedro Pascal. Porém, para variar, assim como acontece no primeiro, ele também é capturado, mas aqui ele é vendido por um cara que é vivido por Denzel Washington, que ele é um cara, digamos assim, com um pouco de sede de poder. E que personagem, por sinal, já vamos falar dele. Então, assim como no primeiro, ele acaba sendo um escravo, se tornando um escravo, virando um gladiador, indo para Roma para lutar no Coliseu e assim tentar a sua vingança. I will have my revenge! Porém, após uma apresentação, ele acaba por encontrar uma senhora muito bonita, vivida ali por Corey Nielsen, que nada mais, nada menos é a sua mãe. E assim ele descobre que é um herdeiro direto de Marcos Aurelius e filho de Máximos Próximos Verídios. E então, por ironias do destino, ele acaba por se tornar a pessoa que vai tentar salvar Roma daquele império extremamente do mal que é exercido pelos imperadores gêmeos. Dito isso, meus amigos, o que eu achei desse filme? Bom, para falar da parte técnica do filme, ele é quase impecável. Até porque também, assim como no primeiro filme, você vai ouvir eu falar muito isso, assim como no primeiro filme. Oh, me excuse. Foi criado uma espécie de coliseu em tamanho real, mas agora muito mais imponente e maior, com muito mais partes ali, para poder gravar o filme com menos CGI possível. Porém, quando existe esse possível CGI, é onde a parte técnica vai para os escambau. Porque vou falar para vocês, meus amigos, a primeira luta do Rano contra os macacos pelados lá, que eles colocam os babuínos pelados, gente, aquilo me tirou do filme de tal maneira. Não é que eu sou sommelier de CGI, mas em pleno 2024, um CGzinho sem vergonha daqueles macacos, gente do céu, aquilo ficou bem feio.
Mas, tirando isso, depois continuamos com a história. As cenas de batalha são muito épicas, toda a produção, a fotografia, a direção é fina, é linda, é maravilhosa. E você vê ali um detalhe de produção, que na primeira vez que nós entramos em Roma junto com Maximus, nós vemos Roma linda, imponente, aquele auge do Império, né? Você vê as pessoas ali progredindo, você vê a cidade rica, você vê que tem muita riqueza dentro daquela cidade, é uma coisa fenomenal. Porém, aqui, cara, você vê a decadência de Roma. A hora que entra, parece que você tá entrando num bairro sujo da cidade mais perigosa do mundo, assim, sabe? Aquela coisa oprimida, oprimente, aquela coisa, sabe, sem vida. É extremamente feio. É uma cidade pobre, é uma cidade em ruínas. Você vê que Roma tá só o bagaço. Prefiro ser assassinada pelos bandidos que sujar meu pé nesse chão imundo. Esse esgoto de favela nojento. Olha cheiro de pobre. E em contraponto, para variar, os ricos estão ali, ó. Ei! O tal dos imperadorzinhos gêmeos, gente, me dá uma raiva. Eles conseguiram fazer 2 imperadores serem piores do que um Cômodos. Mas não pior em violência, em medo, em presença, mas sim em dar raiva na gente, porque esses dois são 2 imprestáveis que foram levados ao trono, ao império, de uma maneira extremamente escrota e em forma de quase que um golpe de Estado. Até porque no final do primeiro filme nós vemos que o Maximus implementou a democracia que era sonhada utopicamente por Marcos Aurélio. A última coisa que ele faz antes de cair na arena é implementar isso, mas pelo jeito não durou muito tempo. Então, quando acompanhamos, no caso aqui, o Lúcius, que nós já sabemos quem é, que é aquele garotinho lá do primeiro filme, que brincava com Cômodos e também era fã do Maximus, filho da nossa queridíssima Connie Nielsen. Desculpa, eu esqueci o nome do personagem dela, então eu tô chamando ela pelo nome da atriz, assim como Denzel Washington. Desculpa. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Ele que cresceu e virou Han e perdeu sua esposa e veio pra cá atrás de vingança. Qual que é o problema maior aqui? Basicamente o filme, ele é muito bom, é muito épico, é muito divertido de ser assistido. Porém, ele se prende muito ao primeiro filme. Até ali, o segundo terço do filme, os 2 primeiros terços, porque o filme geralmente são divididos em 3 partes. As 2 primeiras partes do filme são realmente muito boas mesmo. Porém, o terceiro arco, quando ele decide abraçar de vez que é um filho do Maximus, que ele é o Lúcius e tudo mais, ali pra mim já começou a porquinha dar uma torcidinha de rabo, porque, gente, começou a ficar um fanservice atrás do outro, e isso pra mim não foi legal. Tudo bem, ele pegando a armadura, ele vestindo a armadura, aquilo foi foi muito. Mas não precisa ficar citando toda hora, ficar emulando o filme anterior toda hora, emulando e falando, eu sou ele. Cara, a gente já entendeu. O melhor personagem aqui, com certeza, é o personagem do Denzel Washington, porque ele rouba a cena em todos os minutos de tela. Até porque ele é um cara que provavelmente você entende a vida dele, que ele já foi um soldado romano, que ele já foi traído por Roma, que ele já virou um senhor das armas e que assim ele foi, a cada oportunidade, foi crescendo. E quando ele foi vendo oportunidades naquele rolê que ele estava fazendo, ele não as perdeu até chegar ao poder. Mas ele não conseguiu ser o poder que ele queria, porque ele ainda ficou atrás de um macaquinho de circo. Sim, os imperadores lá são totalmente malucos. Então, eu acho que o que me tirou um pouco do filme foi essa ganância em querer trazer o fanservice do primeiro filme e também a própria interpretação do personagem principal. O Han aqui, o Lúcio, ele tem hora que ele se passa demais. Eu não gostei muito da atuação dele. Porém, o Pedro Pascal está muito bem, Denzel Washington muito bem, o Joseph Quinn, que inclusive vai protagonizar outro filme junto com Pedro Pascal na Marvel, ele que faz os Imperadores Gêmeos, ele vai ser lá no Quarteto Fantástico, ele vai ser o Tocha Humana. Pois é, meus amigos. Não sei o que vem por aí, mas com certeza vai vir conteúdo pro canal. Todos eles estão melhores do que o
protagonista. Então, isso acaba que tira um pouco a imersão. Eu não gostei da atuação dele. Eu acho ela muito overacting em vários momentos. Ele não consegue expressar direito ali se ele tá com raiva ou se ele tá com tristeza em muitos momentos. Não que o Russell Crowe fosse um poço de... Uou, falei mal, olha só. Acabou a luz. Voltou! Como eu estava dizendo, não que o Russell Crowe fosse um poço de atuação, mas pro personagem, o que exigia, ele entregou tão bem que ele ganhou um Oscar. Mas eu duvido muito que o Mescal vai ganhar alguma coisa. Não, ele tem toda a razão. Mas dito isso, meus amigos, então eu vou deixar aqui bem pontuado, o filme vale muito a pena, mas eu não vou dar uma nota maior do que 7 para ele, tá? Porque tem alguns problemas de produção ali, de CGI, etc, muito fanservice forçado, porque o fanservice, eu sou fã, já sabe. Sou fã, quero service. Mas quando forçam demais e se apoiam muito nisso, ele tava indo bem. O primeiro e o segundo arco tava indo direitinho. No terceiro arco ele abraça o fanservice de tal maneira que chega a incomodar, porque ele tira o foco do que estava acontecendo no próprio filme, para falar coisas do filme lá de 20 anos atrás. Não precisava, mas ainda assim continua... Pô, voltou de novo. Ainda assim continua sendo um bom filme e eu recomendo demais, tá? Mas vai ficar na nota 7, porque o primeiro filme é um 9, com respeito. Mas aqui eu acho que uns... Pá, é difícil, hein? Vamos na luz natural. Eu acho que um 7, no máximo um 7,5, já tá de bom tamanho para ele, apesar de sim ter sido um dos melhores filmes que eu vi até agora esse ano, que é um ano de muitos altos e baixos, e realmente tá complicado o cinema esse ano. Mas gostei do filme, vale a pena, vá assistir, principalmente se você gostou do primeiro filme, assista o segundo filme que vale demais a pena, tá ok, amiguinhos? Vou ficando por aqui, e se você chegou até aqui já sabe, escreve aí embaixo. Feito isso, eu só agradeço. Vou ficando por aqui então, meus amigos. Meu forte beijo, meu forte abraço. Muito obrigado e tchau! O maior templo que Roma já construiu. O Coliseu. Porque é nisso em que eles acreditam. Poder.